Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz do Xalé seja com todos vocês. Sou o Pai Lá das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Segunda-feira você já sabe que é dia das nossas pílulas. Mas antes da gente começar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like. Os nossos vídeos estão começando a crescer novamente, mas a gente precisa ainda da ajuda de vocês. Então, clica aqui no joinha para o YouTube poder entender que o nosso conteúdo é relevante. Devido a algum tempo que a gente ficou sem postar, o nosso vídeo caiu as suas visualizações, então vamos mostrar para o YouTube aí que vocês gostam do conteúdo. Então, pega esse vídeo, é rápido, é de graça, é rapidinho, clica aí no joinha, que é a forma que você tem do nosso canal voltar a crescer como é que era, tá bom? Bom, o nosso tema de hoje, na segunda-feira passada, eu trouxe um tema, e se você não viu, vai lá assistir, da semana passada, da segunda-feira passada, onde o nosso tema foi se eu era obrigado a desenvolver a minha mediunidade, né? Ou então, se eu não desenvolvesse, minha vida ia para trás. Foi um tema bem legal, a gente ficou a semana inteira ainda reverberando isso nos comentários, foi bem interessante. E aí eu vou trazer hoje mais um assunto para a gente falar sobre isso, sobre essa questão de mediunidade, até mesmo porque a ideia é que nessas segundas-feiras a gente faça esse meio mitos e verdades que acabam contando para a gente. E também já dizer para vocês que a partir dessa semana, na sexta-feira, vão começar a sair alguns vídeos sobre desenvolvimento mediúnico. A nossa ideia é criar um grupo de vídeos como um curso teórico mesmo de desenvolvimento mediúnico. E aí quem vai estar gravando esses vídeos é a mãe Priscila, porque ela cuida do desenvolvimento da nossa casa, então ela tem muito mais gabarito do que eu para falar e a linguagem que os médios de desenvolvimento vão ter, então ela vai começar a gravar esses vídeos, então a partir de sexta-feira vai sair essa série de vídeos aí, então você aguarda. E o tema que eu trouxe hoje é outro tema também um pouco polêmico em volta da nossa religião, que é a questão se todo mundo incorpora, todo mundo é médio de incorporação. E isso durante algum tempo, e hoje em dia muita gente tem falado, aliás, alguns dirigentes até que eu conheço, mas que não concordo com essa questão, aonde todo mundo pode incorporar. Então, é só você fechar o olho que a entidade vem. Não é bem assim. Né? No meu conceito de vida, as coisas são um pouquinho diferentes e na doutrina que eu acredito também. Primeiro, a gente precisa entender que, segundo o Livro dos Espíritos, e aí mais uma vez eu vou falar isso e levanto essa bandeira aqui no canal, não dá para estudar espiritualidade, umbanda, nada disso se a gente não levar como base o Livro dos Espíritos, que é o livro codificador do fenômeno mediúnico. Não estou nem falando da religião espírita, kardecista, até mesmo porque a religião tem outros dogmas de outros doutrinadores, não só de Allan Kardec. Então, vamos falar do livro propriamente dito, que fala sobre o fenômeno mediúnico, que é o Livro dos Espíritos, e depois o Livro dos Médiuns. Então, é dito no Livro dos Espíritos que todo mundo é médium. Ponto. Ótimo isso. E a gente precisa entender que sim, todas as pessoas, todos os seres vivos são médiums, tá? Cada um em seu grau e cada um em sua característica. Porém, quando a gente diz que todo mundo é médium, a gente não está falando que todo mundo incorpore. Ou melhor, que todo mundo é médio de incorporação. Por quê? Incorporação é apenas um fenômeno mediúnico, uma faculdade mediúnica, dentre tantas outras. Só no Livro dos Espíritos são descritas mais de 40 mediunidades diferentes. Nós, no nosso curso de teologia, que é o curso de teologia de Umbanda, a gente foca em 22 faculdades mediúnicas, que já é muita mediunidade, já é muita característica, já é muito tipo de mediunidade. E incorporação é apenas uma dessas 22 mediunidades. Por exemplo, mediunidades que a gente conhece além da incorporação: clareolfativa, clareaudiente, clarividente, mediunidade de vidência, mediunidade de apometria, mediunidade de psicometria, mediunidade de pictografia, mediunidade de psicografia, mediunidade de psicofonia, mediunidade de xenoglosia, e todos esses nomes, mas eu nunca ouvi falar disso. Por isso que o médium precisa estudar, por isso que o médium precisa ir atrás para entender, que às vezes você tem esse fenômeno e você não tem ideia que esse fenômeno acontece. Aliás, a gente precisa entender, e eu acho que isso é um grande erro da nossa religião, que a Umbanda só foca em incorporação, mas a maioria dos médiuns que vão para os terreiros e se tornam umbandistas
e se torna trabalhadores e tarefeiros das casas de Umbanda, têm seus fenômenos mediúnicos muito antes de ir para o terreiro, fenômenos esses de outras mediunidades. Então, é muito comum a gente ouvir falar do cara que procurou um terreiro, por quê? Porque desde pequeno ele ouvia os espíritos, ou ele via os espíritos, ou ele tinha contato com os espíritos, ou ele sentia os espíritos. Essas faculdades mediúnicas não têm nada a ver com incorporação. Incorporação é apenas uma dessas faculdades. Lógico, incorporação é a principal mediunidade da Umbanda. Até mesmo porque, como doutrina, como estrutura religiosa, até mesmo como ritualística, a Umbanda ela tem a incorporação como fenômeno do espírito consultar e entrar em contato e direcionar os consulentes. Então, dificilmente, tem algumas casas que tem o ritual da psicografia, na minha casa mesmo tem, ou da pictografia, que é a pintura mediúnica, mas dificilmente você vai ver uma casa que atende por clareaudiência. Um ótimo exemplo que a gente pode dar de um grande médium, que era um médium clareaudiente, é o próprio Nhô João, né, o pai João de Camargo, que é uma figura maravilhosa, que a gente precisa estudar sobre ele, um fenômeno em Sorocaba, tá? No final do século XIX, né? No final já da abolição da escravatura, aonde ele atendia as pessoas e ele tinha uma fita vermelha que ficava na mão do santo, de um tipo de Nosso Senhor do Bonfim, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. E essa fita vermelha que saía dessa imagem, ele botava no ouvido e ouvia as palavras daquele espírito. Isso é um atendimento através de clareaudiência. Eu ouço que o espírito, que o mentor está me falando e repasso a mensagem sem estar incorporado. Então, podem existir, algumas casas ainda têm alguma coisa assim. Mas sim, incorporação é a mediunidade mais falada e mais trabalhada e desenvolvida nas casas de Umbanda. Porém, não são todos os médiuns que têm facilidade de incorporação. E ele não ter facilidade de incorporação não muda nada no seu trabalho mediúnico e na sua qualidade mediúnica. Ele não é menos médium. A gente precisa entender isso porque tem muita gente, e a Umbanda bebe da fonte, principalmente dos cultos tradicionais africanos, do próprio candomblé, que divide os médiuns entre médiuns rodantes e não rodantes. Mas o próprio candomblé não diminui o médium não rodante. Ele diz que o médium que tem um cargo de Ogã, que tem um cargo de Alabê, que tem um cargo de Ekede, que são cargos de médiuns não rodantes, ele tem tanto ou até mais prestígio dentro da casa do que o médium que é rodante. Mas a Umbanda, em algum momento, bebendo de uma fonte bem estranha, vamos dizer assim, no mínimo esquisita, coloca os médiuns não incorporantes como um estágio abaixo. E até mesmo os médiuns não incorporantes, que na Umbanda acabam, muitos deles se tornando cambones e cambonos, e acabam tendo menos prestígio, ou como se eles fossem apenas aquele auxiliar da entidade, que muitas das vezes ele não é nem olhado dentro da casa, não faz nem suas obrigações, não sabe nem seus orixás, não sabe suas entidades. E isso é um erro grotesco. Na minha casa eu tenho alguns médiuns que optaram por não incorporar, por não desenvolver a incorporação, alguns por característica mesmo, que não tem a característica da incorporação, e alguns simplesmente que têm, mas não querem desenvolver. E esses médiuns que são cambonos na minha casa, todos eles fazem suas obrigações, têm suas guias, fazem suas oferendas, têm suas entidades firmadas, suas entidades com ponto riscado, e esse ponto riscado através da intuição deles, ou da clareaudiência deles, ou até mesmo da clarividência deles. Então o médium, por mais que ele não incorpore, ele não é menos médium do que ninguém. Aí a grande questão é, médio de incorporação nem todos são. Sim, mas mesmo aquele que não é médio de incorporação, ele pode incorporar? Pode. Olha só, eu posso não ser médium de vidência, mas em determinado momento eu vi um espírito na minha casa, por qualquer ocasião, às vezes porque aquele espírito precisava aparecer, precisava urgente me mandar uma mensagem. Então, sim, qualquer pessoa pode sim ter um fenômeno de incorporação e possa incorporar, o espírito possa chegar. Mas isso não vai fazer dele um médio de incorporação. Então, sim, todo mundo pode incorporar um espírito, pode receber um espírito. Aliás, prova disso são os nossos irmãos das igrejas pentecostais, que por mais que exista também uma questão de transe, uma questão anímica, sim, mas pode sim existir um fenômeno espiritual de um espírito baixar sim numa igreja evangélica, numa igreja pentecostal, sem problema nenhum, porque espírito não se preocupa com isso, e não existem, como diz o próprio Nhô João, que a gente citou,
não existem barreiras ou grilhões que prendam os espíritos, então eles podem baixar. Mas a gente precisa entender que um médium que é um médium de incorporação e ele não desenvolve sua incorporação de uma forma correta, ou um médium que não é de incorporação e ele é forçado e obrigado a incorporar, quando nós temos esses casos de uma mediunidade não bem trabalhada, não bem desenvolvida, nós temos um palco para o animismo. E o animismo, e aí eu vou fazer um vídeo só sobre animismo, nada mais é do que um médium passando à frente. Por quê? Porque o médium passa à frente. Se ele passa de forma grotesca e de forma incisiva, consciente, ele é um médium, ele é um estelionatário da fé, essa é a palavra, mas ele é um médium escuso, vamos dizer assim. Agora, se ele, muitas das vezes, ele pode estar passando à frente da entidade sem ele perceber, por medo, por vaidade, por orgulho, por displicência, por crenças, por situações que ele não consiga controlar. Então, sim, tem médium que faz animismo e não sabe que está fazendo animismo, mas aí é outro tema. Mas para a gente poder entender que nem todo mundo é médium de incorporação, e isso não te faz melhor ou pior do que ninguém, é apenas uma característica. E sim, ao mesmo tempo, qualquer um pode incorporar, mas incorporar não é ser médium de incorporação. Ser médium de incorporação é ter este fenômeno bem trabalhado, bem desenvolvido e esta facilidade de incorporar espíritos em vários momentos. A gente fez uma pílula também quarta-feira sobre médium de transporte, e a gente vai lá ver se você não viu. Um médium de transporte normalmente é um médium de incorporação, porque ele tem facilidade para incorporar, seja as coisas negativas como positivas. Então, quando eu tenho essa mediunidade desenvolvida, eu tenho facilidade, independente de onde que ela vem. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, se você quiser saber mais sobre incorporação, sobre desenvolvimento, sobre tudo isso, você vai ter que procurar um terreiro, lá é o melhor lugar. Então, procure um terreiro e vai entender mais sobre o que é incorporação. Um abraço, saravá e até mais.